Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Teólogos sem Deus. Jeremias 2,8, a Bíblia diz: os doutores da lei não me conhecem. Meus irmãos, esta é uma declaração lamentável, triste da parte de Deus por meio do profeta Jeremias. Os doutores da lei não me conhecem. Meus irmãos, havia em Jerusalém um grupo de teólogos que desconheciam a Deus e estavam levando Judá ao caos, à ruína, à destruição. Os teólogos da época de Jeremias estudavam a lei, possuíam informações sobre Deus, conheciam coisas sobre Deus, mas não tinham experiência com Deus, não conheciam pessoalmente, intimamente Deus. Os doutores da lei não me conhecem, diz o profeta Jeremias 2,8. O verbo conhecer aqui no hebraico tem um sentido de conhecimento experiencial, relacional, vivencial. Portanto, os doutores da lei, os teólogos no tempo, na época de Jeremias, tinham conhecimento cognitivo, informativo de Deus, mas não tinham conhecimento experiencial, relacional, vivencial, íntimo com Deus. Não tinham. Hoje, meus irmãos, nós temos muitos doutores da lei, teólogos, por trás de muitos púlpitos que não conhecem a Deus intimamente. Meus irmãos, a maior tragédia, a maior desgraça que pode acontecer a uma igreja é ela ser liderada por teólogos sem Deus. Esses teólogos sem Deus estão levando o rebanho ao caos, à ruína, tal qual estavam também levando os teólogos sem Deus na época de Jeremias, levando Judá à ruína, ao caos, à destruição. Esses teólogos sem Deus, que estão em muitos púlpitos nas igrejas brasileiras, eles são especialistas em fazer jogos de palavras, malabarismos de palavras. Esses homens sem Deus, teólogos sem Deus, dos púlpitos de muitas igrejas, eles brincam com os princípios bíblicos, eles mascaram os conceitos espirituais, e eles sabem alinhar muito bem os seus argumentos, mas esses homens não conhecem a Deus de modo experimental. Eles não têm conhecimento relacional, experiencial, vivencial com Deus. Esses teólogos sem Deus, esses doutores sem Deus de hoje, eles fazem um discurso sobre Deus muito bem feito, muito bem estruturado. Mas esses homens não passaram pela experiência do novo nascimento, não foram regenerados pelo poder de Deus, mas estão pregando nas igrejas. E o pior é que na sua empáfia, esses doutores da lei, esses teólogos atuais sem Deus, que eu chamo até de teólogos do nada, doutores do nada, eles julgam-se a si próprios como homens mais categorizados para conduzir o povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que teologia não é apenas um discurso sobre Deus, mas teologia deve ser um discurso temente a Deus, um discurso com Deus, diante de Deus e em reverência a Deus. Precisamos entender que não há teologia sem espiritualidade. Até porque é o Espírito Santo que nos revela os ensinos de Cristo. E é Ele, o Espírito Santo, o autor das Escrituras.
Não existe teologia sem espiritualidade. O verdadeiro aprendizado teológico, ele começa com o coração rendido a Cristo. E se abebera das Escrituras, se encharca das Escrituras. Então esses teólogos sem Deus, teólogos do nada, nunca se renderam a Cristo. Por isso eles vomitam veneno ao povo, para o povo. E sabe por que eles vomitam veneno para o povo? Porque as palavras desses homens estão contaminadas pelos pensadores seculares. A vida desses homens são regidas não pela Bíblia, não pela palavra, mas a vida desses homens são regidas pelos pensadores incrédulos, perdidos, seculares. Esses teólogos sem Deus estão levando as pessoas a conviverem com o pecado e a acharem que tudo é normal. É preciso, meus irmãos, nós termos a cosmovisão dos profetas. Os profetas analisavam seu mundo à luz da palavra de Deus. Os teólogos, hoje, os teólogos sem nada, de nada, os teólogos de nada, teólogos sem Deus, eles ignoram a Bíblia e eles substituem a Bíblia por seus conceitos pessoais. Esses teólogos sem Deus, eles querem ser os intelectuais sintonizados com os novos tempos. Aí eles passam a enxergar e a ver a Bíblia como ultrapassada. Os teólogos sem Deus, eles estão trazendo para dentro da igreja evangélica ensinamentos de homens perdidos, de homens sem Deus, como a grande salvação para a humanidade. Os profetas da Bíblia não tinham como preocupação o estarem atenados com os novos tempos. Não. Do mesmo modo, o verdadeiro pastor hoje não se pauta pelos novos tempos, se pauta pelos antigos. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época da desescriturização. Isto é, pastores estão tentando roubar, tirar, saquear das Escrituras, saquear as verdades das Escrituras. Eles estão querendo, hoje, eles estão tentando tirar a Bíblia do fundamento da igreja. Desde Lutero, o protestantismo tem afirmado que a fonte de autoridade da igreja é a Bíblia. E escute bem, você que está me ouvindo, teólogo sem Deus. A Bíblia não pode ser interpretada à luz de Karl Marx. A Bíblia, teólogo sem Deus, não pode ser interpretada à luz de Freud, de Carl Jung. A Bíblia não pode ser interpretada à luz de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de Madre Teresa de Calcutá, nem de Jean-Paul Sartre. A Bíblia não pode ser moldada aos homens, aos pensamentos seculares. Meus amados irmãos, precisamos entender que o carro-chefe da igreja é a Bíblia. O tema da igreja é a Bíblia. Os óculos pelos quais a igreja enxerga o mundo é a Bíblia. A igreja está em Cristo. Ela vive por meio de Cristo. E para Cristo, a igreja só tem razão de ser por causa de Cristo. Portanto, nós não podemos sociologizar o Evangelho. Nós não podemos antropologizar o Evangelho, psicologizar o Evangelho. A igreja, ela é cristológica. Escute bem, a igreja é jesuológica. Ela gira em torno de Jesus Cristo. Quando um pastor assume um púlpito e começa a pregar sobre preservação ambiental, micro e macroeconomia, reformas públicas, sociologia, psicologia, antropologia, ele frustra o propósito de Deus para o mundo e prejudica o mundo.
A esperança, meus irmãos, para o mundo está em aceitar o plano de Deus da salvação, consubstanciado em Jesus Cristo. A Bíblia é uma imensa obra profética, porque ela é a revelação de Deus. A Bíblia é íntegra, é completa, e ela, a Bíblia, nos basta em termos de nos ensinar sobre Deus. E pronto. Portanto, fuja, meu irmão, minha irmã, dos teólogos sem Deus, que sabem muito, entre aspas, sabem muito, mas não têm conhecimento de Deus, não vive em Deus, não tem conhecimento relacional, experiencial, não nasceram de novo. Teólogos sem Deus atrapalham a obra de Deus. E como atrapalham? Paulo citou pessoas que estavam atrapalhando a obra de Deus, levando a igreja à bancarrota, levando a igreja à ruína. Fileto e Mineu. A fala de Fileto e Mineu, diz Paulo, que corroía como câncer. Ele fala sobre Alexandre o Latoeiro, Dimas, que amou o presente século, e ele chama esses homens de réprobos quanto à fé. Nós precisamos, meus irmãos, discernir esses pastores que estão aí pregando o outro evangelho, o outro Cristo. E eles fazem isso publicamente, descaradamente. Fuja dele. Não fique numa igreja dessa. Você está cooperando com ele. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo.